Olá, novo vídeo de opinião, novo vídeo com duas leituras que eu fiz durante o mês de dezembro e desta vez trago-vos duas obras de cariz juvenil, duas obras essas que me deixaram um sabor muito docinho na minha vida e que me fazem mais uma vez e que me levam a comprovar e a constatar que a literatura juvenil continua a ser saborosa mesmo para pessoas, leitores e leitoras como eu, que já deixaram a juventude lá para trás, pelo menos a nível de cartão de cidadão, porque isto aqui pode e continua algo jovem, mas é verdade, a literatura juvenil, apesar dos meus 45 anos, continua a ser uma literatura a que eu recorro com alguma frequência, porque sei que ela dificilmente me vai desiludir. E isso foi o que aconteceu nestas duas leituras de que eu vos vou falar. Nenhuma delas me desiludiu, pelo contrário. A primeira de que eu vos quero falar é esta que aqui está, da autora Judith Kerr, é alemã, não sei se eu estou a dizer bem o nome dela, Quando Hitler roubou o coelho cor-de-rosa. E esta obra que faz parte do Plano Nacional de Leitura tem aqui, assim como vocês conseguem ver no fundo da capa, uma citação que nos diz que é encantador, comovente, divertido, o clássico da literatura juvenil sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu, quando li isto, pensei que aquilo que estaria aqui dentro, por isto e pelo título, estaria associado ao período da Segunda Guerra Mundial, ou seja, de 1939 a 1945. Mas não. Desengane-se quem acreditar no que está aqui, porque o que está aqui dentro não aborda a Segunda Guerra Mundial, aborda sim o período antes da Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui uma família que vamos conhecer que mora em Berlim, que é judia, é uma família judia, apesar de não ser praticante, mas sim é uma família judia, e que é uma família com uma situação bem desafogada. O pai é um conceituado escritor, é uma família que vive muito bem a nível económico, mas que, sobretudo, o pai se apercebe que a iminente eleição de Hitler poderá trazer problemas graves à sua família e então toma a iniciativa de largar tudo para trás e de fugir, basicamente, da Alemanha para não sofrer represálias que, como nós infelizmente sabemos, estiveram associadas à eleição de Hitler, ok? E assim nós temos a família da nossa protagonista, que é a Ana, que quando ela tem apenas 9 anos vai ver a sua vida completamente virada do avesso, porque o pai, em primeiro lugar, sai de casa e passado uns pouquinho tempo, o resto da família, que é composta pela mãe e pela Ana e pelo seu irmão Max, deixam tudo para trás, levam apenas o essencial e vão ter com o pai que está a viver na Suíça, país neutral, e que os acolhe durante algum tempo. É verdade que eles deixam tudo para trás, que aquele desafogo económico que eles tinham vai deixar de existir, e como vivem exclusivamente dependentes da profissão do pai, que é um conceituado, como eu já disse, não disse, digo agora, um conceituado escritor, mas que não consegue publicar as suas obras, os seus artigos na Suíça, porque é verdade que era um país neutral, mas na teoria, porque na prática, para não haver conflitos diplomáticos com a Alemanha, decidiu que não publicaria nada que o pai da Ana publicasse. E assim sendo, eles estão uns tempos na Suíça, mas depois vão ver-se obrigados a largar tudo para trás e a refugiar-se noutro país e na sua capital. E por isso mesmo, eu acho que o que aqui está deveria ser alterado, porque o que nós temos aqui é uma obra que nos leva
nos dias de hoje ainda continua a ser uma realidade muito presente, infelizmente, nos leva a conhecer essa mesma realidade, que é a realidade dos refugiados, daquelas pessoas que porque professam uma religião que é considerada inimiga, ou porque por condições de guerra, ou porque não estão a favor de todo um ideal político que está em vigor no seu país, ou por outra razão qualquer, se vê obrigada a largar tudo, a deixar tudo para trás e a tentar sobreviver num país completamente estranho, com uma língua completamente estranha e com tudo aquilo que facilmente nós podemos imaginar que traz de mudança a partir do momento em que nós deixamos o nosso conforto, em que nós deixamos a nossa rotina, que deixamos para trás as pessoas que conhecemos, que deixamos para trás as nossas profissões e somos obrigados a criar uma nova vida, seja para nós próprios, seja para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos pais, para tudo. E é isto que está aqui, num ponto de vista muito juvenil, porque a protagonista e narradora é a Ana, e nós vamos conhecer o ponto de vista dela, mas vamos perceber que, mesmo para uma miúda de 9 anos, ela facilmente nos faz chegar tudo aquilo num tom, às vezes feliz, às vezes até engraçado, e num tom, noutras vezes, mais aflitivo, mais doloroso, tudo aquilo que ainda continua a acontecer para tanta gente que se vê obrigada a procurar refúgio noutro lugar supostamente mais seguro e supostamente mais favorável a ter uma vida em condições. E é isto que nós temos aqui. Eu gostei mesmo muito de ler esta obra, aconselho-a vivamente a miúdos e graúdos, tendo em conta que não vão encontrar a Segunda Guerra Mundial, é um facto aqui, mas vão encontrar muita coisa que aconteceu antes da Segunda Guerra Mundial, muita coisa que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial e que continua, infelizmente, passados tantos anos a acontecer nos dias de hoje, que é a situação de milhares e milhões de pessoas que tentam fugir de uma situação imprópria para terem uma vida condigna e tentam refugiar-se num país, num local que os possa acolher e que lhes possa dar essa dignidade, essa vida que todos nós merecemos ter, ok? Dei-lhe 8 em 10 e recomendo mesmo muito. A outra obra juvenil que eu vos trago é esta, que li para concluir o projeto Português é Bom, que para o mês de dezembro tinha a letra M e que vocês encontram no apelido do Davidzinho, que é um autor português que eu estou a adorar conhecer. Este autor já li todas as suas facetas, já li uma obra infantil dele, li agora uma obra juvenil e já li obras mais adultas. E sim, eu estou cada vez mais a gostar de conhecer David Machado e mesmo ainda não tendo falado sobre esta obra, digo-vos já que vocês, se ainda não o conhecem, estão a perder um autor muito, muito bom e que merece mesmo ser conhecido por toda a gente que gosta de uma boa história. E esta é uma obra de cariz juvenil, é uma obra que nos vai levar a conhecer o Tomás. O Tomás que já carrega às suas costas muita dor e que acha que a maior dor da sua vida foi causada por ele, ou seja, ele culpabiliza-se por uma situação atroz que lhe aconteceu e acha que se continuar junto a outras pessoas que ele ama, que poderá trazer também dor e infelicidade a essas mesmas pessoas. Por isso resolve numa noite, sem contar a ninguém, sair de casa e fugir. E esta fuga vai levá-lo a uma cidade que na noite em que ele lá chega vai ser assolada por um tremendo furacão
Furacão esse que vai devastar tudo, ou seja, não só a cidade em si, mas todo um país vai ser devastado por esse furacão. E esse furacão, para além de o fazer sentir-se ainda mais só, sem nada e nem ninguém que o possa ajudar, vai levá-lo a passar por algumas situações aflitivas, mas ao mesmo tempo vai levá-lo a conhecer um bicharoco que, a partir do momento em que o conhece, nunca mais o larga. E nós vamos ter uma estranha amizade, estranha porque nós não estamos habituados a ver uma amizade entre um jovem e uma cria, um bebê rinoceronte. E é isso que nós temos aqui dentro. E apesar da estranheza desta cumplicidade entre um adolescente e um rinoceronte bebê, esqueçam tudo aquilo que vos possa fazer torcer o nariz e achar que essa estranheza é difícil de engolir, porque não o é. E acreditem que eu, sendo cética como sou, entrei nesta história e não mais saí dela, ou não mais quis sair dela. Chorei mesmo muito, porque se há coisas que mexem muito comigo, são as ligações entre pessoas e animais. E termos um animal que à partida é selvagem e que tudo faz para ajudar um miúdo que só quer ficar bem, é de uma ternura e de uma doçura e de uma ligação tão especial que é impossível nós não nos sentirmos sensibilizados com isso. E eu senti-me, chorei muitas vezes, só por ler, por exemplo, uma expressão ou uma frase que mostrasse o amor e a ternura e o cuidado que este Tomás tem pelo rinoceronte e vice-versa. Foi uma leitura muito especial nesta época que, pronto, já é especial por si só, que nos faz, mais do que em outros momentos do ano, sentir que precisamos de carinho, precisamos de dar carinho, de receber carinho. E isto que está aqui dentro, que eu não quero mais dizer coisas sobre a história, apontamentos sobre a história, não, é delicioso e é mesmo muito bom ler esta obra em qualquer momento do ano, mas para mim foi ainda mais especial ter-la lido agora, numa altura em que eu me sinto algo desalentada, algo triste, como todos nós, porque o cenário é muito cinzento ainda, e ler alguma coisa disto que nos toca ali naqueles pontinhos-chave do nosso coração é de uma delícia e de uma ternura e de uma sensibilidade e de tudo aquilo de bom que vocês queiram acrescentar a estes, não é adjetivos, a estes nomes, a estes sentimentos que eu estou a dizer. É muito bom. Eu dei-lhe 9 em 10, não lhe dei a nota máxima porque a primeira parte da obra não me tocou tanto como a segunda, mas a segunda parte é brutal e é maravilhosa e eu não consigo pensar neste rinoceronte sem sentir que a garganta fica aqui com um nó e que a lágrima está ali a querer chegar aos olhos. É lindo e Davidzinho, obrigada por teres criado esta obra que, segundo o que diz aqui no final do livro, era para ser aos quadradinhos, mas que lamentavelmente, como ele diz, a banda desenhada ainda é um parente muito pobre na literatura portuguesa e como não deu para ser aos quadradinhos, virou romance juvenil e ainda bem que não ficou na gaveta, porque isto é uma obra e uma história que toda a gente tem que ler. Ok? 9 em 10 e é delicioso. E assim termino com estas duas recomendações juvenis. Sei que já venho tarde se fosse para o Natal, porque eu quando
publicar isto, o Natal já terá passado, mas pensem com carinho nestas duas recomendações, seja para um aniversário, seja para oferecer a alguém num próximo Natal, ok? Porque vale mesmo muito a pena e são boas tanto para miúdos como para graúdos. Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!